eu queria fazer alguns comentários, que talvez o senhor não goste dos comentários que eu vou fazer. Sem problema. Aqui é o Primeiro ambiente pra deles, isso. eu dou toda a razão ao senhor, que é constrangedor o senhor, como secretário de Segurança, subir a um palanque com um deputado que estava sendo investigado. Mas esse deputado que o senhor disse foi eleito pelo povo, ficou como suplente. Só ganhou a vaga porque o governador tirou um deputado para fazê-lo secretário, dando a vaga para o TH Joias, e o governador pousou ao lado dele. Não só colocou-o como deputado, deu a ele o mandato. O senhor não tem culpa de nada disso. Só estou constatando fatos. O senhor fala da operação, o senhor fala de tirar o dinheiro do tráfico, e eu acho que esse é o caminho. Perfeito. Agora, esta operação que os senhores consideram vitória, eu fiquei até 2 horas da manhã ontem lendo os documentos da DPF. Para mim, esse sucesso não existiu. Essa operação começa em janeiro de 2024, com um inquérito na DRE, a partir de denúncias anônimas sobre o tráfico na Vila da Penha. Esse inquérito avança, 70 e poucas pessoas são investigadas, no meio do caminho, 2 dos investigados pede-se ao arquivamento, 3 a polícia pede para serem presos, não foram denunciados. O MP denuncia 68, pede a prisão preventiva de 68, o juiz analisa, aceita a denúncia de 68, mas só dá 51 mandatos de prisão. Então a operação era para prender 51, prendeu 4. Segundo os documentos que eu li, prenderam 4. Mais 2 que já estavam presos. E mataram 117. Estão envolvidos. Estavam atacando. Não, pediram 100 e poucos mandatos de busca e apreensão. Eu li ontem um documento da Delegacia de Repressão Entorpecente, que só 7 mandatos de busca e apreensão resultaram em apreensão de alguma coisa. E nenhuma arma nesse, pelo menos o que estava escrito ali. 29 não levaram a nada. Foram frustrados, foram feitos e foram frustrados. E 117 pessoas morreram. E o mais grave, secretário, e isso aqui sim, 17 entidades, amigos do ADPF, está lá no processo, entraram com uma petição na quinta-feira, dando conhecimento ao ministro Alexandre de Moraes de que o diretor de Polícia Técnica e o diretor do IML admitiram na quarta-feira, dia 12, se eu não me engano, para essas pessoas, que nenhuma das armas utilizadas pela polícia foi acautelada para poder fazer a perícia balística. Nenhuma. Como? Por fim, eu tenho um depoimento que eu tomei. Eu estive lá no dia seguinte, gravei um depoimento do senhor Robson, posso mostrar para o senhor. O senhor está apavorado. Ele assistiu um jovem baleado ser levado para o beco onde ele mora, por 3 policiais do CORE, que soltaram o jovem lá, atiraram, acabaram de matar e puxaram o corpo e levaram embora. Quando ele falou assim, isso é covardia, no dia seguinte o carro desse senhor apareceu todo quebrado. Ele já foi à alerge, eu já mandei o vídeo dele para o ministro Alexandre de Moraes, eu já mandei o vídeo dele para a Defensoria Pública, porque ele está com medo, está morrendo de medo. Então, na verdade, há vários pontos a serem investigados. E acho que alguns pontos ficaram sem explicação. Desculpe, eu estive lá, e no dia seguinte eu andei de mototáxi, vi 7 fuzis circulando pelas ruas. Bom, o senhor é um repórter bastante experiente, e a gente eu fazendo meu trabalho, o senhor já fez várias coberturas de trabalhos que a gente realizou na PF. Então, assim, não tenho preocupação nenhuma e nunca levarei para o lado pessoal. Que eu falo, críticas servem para a gente aprimorar, melhorar. Pior são aqueles que bajulam e fazem a gente achar que chegou no máximo, que a gente não é capaz de dar mais. Bom, em relação à operação, a gente tem que entender que uma investigação,
ela visa restringir o núcleo duro daquela organização criminosa, daquela criminalidade que atua. Senão a gente vai abranger demais, daqui a pouco tem 1000 investigados e se torna impossível operacionalmente. Então, na realidade, enxugou-se e chegou aquele número de 51. Desses 51, ou vamos dizer, dos indiciados, que foram 69, 42% sequer eram conhecidos pela polícia ou pelo judiciário. Isso a investigação trouxe à tona. Ou seja, criminosos que atuavam nos bastidores, atuando ou fortalecendo a logística, transacionando o recurso, como foi o caso do operador financeiro do DOCA ter sido preso, que para a gente essa prisão foi muito importante. Ou seja, a investigação mostrou criminosos que sequer apareciam no mundo criminal. Isso a investigação faz. Agora, obviamente, quando você restringe isso para um número pequeno de pessoas, obviamente a importância que elas têm dentro da estrutura faz com que elas tenham uma segurança dedicada. E a dificuldade em prender esses criminosos naquele ambiente de 2 Copacabanas de desordem é uma dificuldade muito grande. Por quê? Nós temos mandados de busca e apreensão para todas as residências? Não. A gente vai entender que uma senhora com crianças numa casa que é obrigada a cobertar um criminoso desse, ela é responsável por isso? De forma alguma. Mas o policial pode entrar nessa casa? Não, não deve entrar. Todas essas orientações a gente dá durante um planejamento. Não queremos nenhuma invasão domiciliar, se não for, a entrada tem que estar pautada por um mandado de busca e apreensão. Então, a dificuldade em realizar uma busca para prender esses criminosos é muito grande. O senhor conhece o cenário de uma comunidade. Um beco, uma casa que dá uma janela, que dá uma porta, que a porta sai numa outra casa. Então, respeitando esses direitos de 280 mil pessoas que moram ali, isso gera uma dificuldade maior. Ao contrário, se a polícia fosse lá de forma desordenada, invadisse casa por casa, vasculhar cada uma, mesmo sem ter mandado. Então, isso acabou, favorece, não tenha dúvida, o criminoso a empreender fuga. E sem contar que, não é de hoje que já encontramos túneis que eles fabricam, que eles constroem, que eles ficam 1 semana, 15 dias sem contato com o mundo exterior para se esconder. Então, essa é a dificuldade que se tem. Mas, dentre esses presos, né, de 99, tinha quase 60 de outros estados. Ou seja, isso mostra, no campo do teatro de operações, que o quadro era muito pior do que mostrava a investigação. Porque, além daqueles que eram investigados, que foram indiciados, que foram denunciados, prenderam-se outros que nem apareceram, presos em flagrantes, outros que já tinham mandados, criminosos de outros estados que estavam escondidos dentro da comunidade. Ou seja, é muito pior o quadro do que a gente enxergou naquela fase de investigação. Agora, é claro, são 2.500 policiais. Se houve em algum momento algum tipo de excesso, os canais de comunicação, de fiscalização e controle estão aí para ser apurados. Ninguém quer aqui esconder e mitigar ou contaminar uma investigação e um trabalho por conta da ação de uma pessoa, de um policial ou quem quer que seja que tenha feito ou praticado uma ilegalidade ou uma arbitrariedade que põe em risco ou põe em xeque toda uma operação. Isso vai ser apurado. Eu vi esse caso desse senhor, apareceu na televisão, tem que ser apurado. Se for um agente da CORE, se não for, isso a gente tem que olhar, porque hoje, qual o grande problema? Criminosos usam o mesmo tipo de fardamento. E não estou querendo passar a mão na cabeça de ninguém, não. Mas é uma realidade. A gente tem... Claro, eu conheço a sua posição. Eu conheço a sua posição. Não precisa nem falar isso para mim, que eu lhe conheço há muitos anos. Eu entendo muito bem isso, mas a gente tem que entender o cenário. Né? Eram traficantes? Eram policiais? Quem eram as pessoas? Né? Então, isso, o processo, né, o devido processo legal vai mostrar. Tudo foi materializado. As perícias foram realizadas. E isso o tempo vai dizer, né, de que forma aquele cenário se deu. O policial que confrontou,
Será que ele, quando diz que confrontou, ele assume, ó, eu estava naquele local e efetuei disparo e a arma que eu estou portando é tal. Bom, ele já declara isso. Então, essa arma eventualmente vai ser periciada, não tenha dúvida, mas no momento adequado. Então, todo o trabalho de perícia, seja no armamento ou na necrópsia, isso vai ser feito. Tanto que nós pedimos, através do escritório emergencial que foi criado pelo governador e pelo ministro Lewandowski, nós pedimos, oficiamos ao doutor Sarrubo, que é o secretário nacional de Segurança Pública, que nos ajudasse com as perícias. Exatamente que tipo de perícia? Balística, para ver o confronto balístico, perícia nas armas que foram apreendidas, ver que tipo de arma que é, rastreamento delas, de onde vieram. Então, esse pedido foi feito formalmente. Quem quer esconder, não faz esse tipo de pedido, para que uma outra perícia, uma outra polícia venha auxiliar na investigação. Aqui a gente quer transparência total. Transparência total para quê? Para mostrar a legitimidade da atuação dos bons policiais. Se existe algum mal nesse meio, certamente ele vai ser identificado e será responsabilizado.